Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui que vos fala é Josimar Carlos. Sim, sou eu, Josimar Carlos. Vocês não aguentam ouvir minha voz mais. De terça até hoje, sexta-feira, Josimar está aqui falando conosco agora no Cine Geek para a gente conversar um pouquinho sobre os filmes assistidos do mês de março. Março já acabou, basicamente mês passado. Estamos quase acabando abril, mas a gente sempre vem de alguma maneira. A gente vem aqui falar dos filmes. Então a gente vai bater um papo sobre aquilo que a gente viu no streaming cinema no mês de março. E é claro, se tem o Cine Geek de assistidos no mês anterior, é claro que tem o nosso querido Rodrigo Resenha. É, assim, pessoas, tem muita coisa que estreia no cinema e tem muita coisa que estreia no streaming, às vezes principalmente streaming, que estreia no mês, a gente não consegue ver tudo. Tudo não dá. Mas a gente vê principalmente os que chamam a atenção ou aqueles, né, que a gente acaba vendo. Gosto do. Por incrível que pareça, esse mês eu não trouxe o Terror Duvidoso. Olha Ou aí, trouxe, não sei. Ou será? trouxe, eu não sei, né? Pô, Vamos descobrir. Josimar sem um assistido É. duvidoso, Será? estranho. Será que tem? Mas a gente sempre traz pelo menos algum pouco ali, tudo. Geralmente eu vou primeiro ver aqueles que mais chamam a atenção, né? E se aparecer algum outro momento ali, a gente vê outro. Mas vai ter algum mês aqui que a gente vai trazer um monte. É tipo um monte de filmes, só. Vamos falar, gente, esse mês a gente vai falar de 20 filmes. Mas por enquanto, nós fiquem conosco, não desistam, para saber um pouquinho do que a gente achou. E é claro, nos sigam nas redes sociais, @multiverso.dageek, e no seu agregador favorito de áudio, Podiverso da Geek, para você escutar além do Cine Geek, degustando, que já saiu 3 aí essa semana, passando de nível também. O Subarashi, logo logo ele volta, e parece que tem 2 podcasts novos que devem sair aí. Eu cantei o negócio, mas às vezes eu esqueço que eu sou editor, né? Então, talvez vai ter 2 podcasts, eu talvez não. Mas, fique conosco, daqui a pouco, depois da vinheta. You're behind the steering wheel, touching you, touching me. Então, mas começando, se tem Cine Geek, tem monólogo, né? Vocês estão cansados de ouvir Josimar falando em todos os podcasts aí, meu Deus do céu, podcast novo. Deus do céu, Josimar de novo. Josimar de novo. Agora vocês vão ouvir mais um pouquinho. Vamos ter um monólogo aí de Josimar. Vou começar para a parte de streaming. Separei aqui 4 filmes que eu consegui ver no streaming para vocês. Então, como é bastante coisa, eu vou dar uma passada aqui sobre a minha percepção dos mesmos, tá? Vou começar com o filme da Max, que eu acho que pouquíssima gente viu esse filme, que é Um Terror de Parentes. Que basicamente ele é um casal que aluga uma casa de campo para passar um fim de semana e convida ali os pais para poder apresentá-los. E é claro que ali um deles vai propor, né, o outro em casamento. Mas as coisas ficam meio estranhas quando a gente tem ali um espírito, né, um poltergeist de mais de 400 anos que começa a atormentar ali essa família, principalmente quando ele possui um dos membros. Um filme divertido, eu acho um filme bem legal para você que quer descontrair, dar umas boas risadas. Ele tem um elenco bem interessante até, né? Tem o Brian Cox do Succession, que eu acho que o trailer já meio que entrega isso pra você, então isso não é um spoiler. Ele que é possuído pelo espírito e ele está extremamente exagerado no filme. Só que dá umas boas risadas e é meio proposital ele estar assim. Assim como também a Lisa Kudrow, né, a Phoebe do Friends, aqui ela faz um pouquinho de Phoebe. Então tem vários trejeitos ali da Phoebe presente na personagem. E a gente tem ali um elenco bem interessante. É um filme bacana, um filme divertido, vai ter pequenas nuances ali do terror, mas a comédia ela vai imperar. Então vai ter vários momentos ali que vão lembrar um pouquinho de sketch para quem está acostumado, né, a assistir alguns programas aí de comédia. Então vale a pena, você quer conferir ali, até dá para conferir com a família. Um filme ali mais descontraído, mas como eu disse, é um filme meio esquecido. Acho que pouquíssimas pessoas sabem que ele acabou entrando ali no catálogo da
Max, mas confiram lá que eu acho que você tá procurando uma coisa legalzinha aí pra você assistir, vale a pena. O próximo que eu vou trazer pra vocês aí é na Prime Video, chama Roland, estrelado pelo Nicole Kidman, pelo Gael Garcia Bernal, também tá no filme, que é uma... Ô, louco, eu ia falar uma cidade. Calma aí, 3, 2, 1. Que é aquele filme do casal perfeito. Tudo é perfeito aqui no filme. Nicole Kidman é uma professora, tranquila, dona de casa, e eles vivem numa pequena cidadezinha ali no estado de Michigan, chamado Roland, o nome do filme, né, que tem ali raízes holandesas, e é uma cidade totalmente tranquila, ela vive essa vida tranquila com o marido, é basicamente a vida dos sonhos, mas tudo começa a se transformar quando a Nancy, o colega dela, né, que é o Gael Garcia Bernal, eles acabam desconfiando do segredo e vão procurar pistas para desvendar esse segredo, e aí o filme vai tendo todo o seu desenrolar. É um filme que ele vai parecer meio morno para algumas pessoas, vai parecer que nada acontece nele, mas é lá no terceiro ato mesmo que as coisas vão começar a pegar mais fogo, né, quando esse segredo surgir e tal. Inicialmente parece um filme pacato, mas ali com aquela veia de suspense, e ele vai prender você por isso, principalmente pelo carisma ali e a atuação de Nicole Kidman em cena, e principalmente na química dela com o Gael Garcia ali, que eu acho que funciona bastante. Um filme que tem um suspense interessante, você quer assistir ali. Talvez a virada do segredo seja um pouco previsível quando você chega lá na metade do mesmo, mas assim vale a pena conferir, sabe? Vale a pena você dar uma chance, porque eu acho que ele traz algumas coisas boas ali. Então você ainda vai tirar um bom proveito de assistir este filme. Então você pode correr lá na Prime e assistir aí Roland. O outro que talvez seja o Buzz aí, de streaming no mês de março, lançado pela Netflix, né? É o The Electric State, interpretado mesmo, cara. 3, 2, 1. Filme aí estrelado pela Millie Bob Brown e pelo Chris Pratt, né? Stranger Things e Guardiões da Galáxia aí, que é um mundo futurista onde existem robôs e acabou que os robôs ali ficaram um pouco conscientes, né, da sua convivência com os humanos, e eles acabam querendo muito mais, meio que se apossar ali de algumas coisas, tirar um pouco de suas diretrizes, e os humanos meio que querendo imperar sobre os robôs, e ali acontece meio que uma espécie de guerra, e a gente tem quase ali um mundo pós-apocalíptico com esses robôs que são considerados refugiados. Se você ajuda o robô, você também é preso e tal. E tem uma coisa meio Wall-E ali no filme, que é as pessoas elas ficam com uma máquina na cabeça, um capacete, né, de realidade virtual, onde você projeta a sua consciência para um robô e você fica sentado lá no seu sofá vegetando com aquela máquina na cabeça e o robô fica andando lá com a sua consciência fazendo o que você quer. Eu acho que é um filme legal. Os robôs são fofinhos, eles entregam umas cenas bem interessantes ali. O efeito do filme tá bem bacana, afinal de contas são os irmãos Russo aí, conhecidos dos Vingadores, que trazem esse filme. Então, em questão visual, eu acho que o filme ele tá bem interessante, mas é um filme que ele não desenvolve muito os seus personagens, principalmente Chris Pratt e a própria protagonista não são desenvolvidos, e talvez ali os robôs vão ser o ponto mais interessante do filme, que eles vão entregar mais alma do que os seus protagonistas. Millie Bob Brown atuando da sua forma de atuar, Eleven ainda está muito presente na atriz, ela ainda precisa fazer alguns outros estilos de filme para poder mostrar que talvez ela tenha aí uma boa atuação, né? Que ela de fato saiba atuar, porque até então parece que é isso, ela faz ela mesma ou ela faz a Eleven, e tudo quanto é filme que ela faz, ela não tem muita expressão, ela não tem muita forma de falar os diálogos, então acaba sendo que ela fica apagada pelo Chris Pratt no seu próprio filme. Ela não consegue protagonizar o seu próprio filme. Os robôs, na realidade, acabam sendo muito mais interessantes do que a atuação da Millie Bob. Mas ela vai chamar a atenção, né, principalmente, como eu disse aí, por ser a Eleven, né, do Stranger Things. Mas é um filme família, um filme bonitinho de ver, um filme fofinho, mas é um filme que, infelizmente, não é nada demais. Então, por curiosidade, eu acho que vale a pena assistir.
Para encerrar aqui o meu monólogo gigantesco, temos Revelações, filme aí da Netflix, filme coreano, né, do mesmo diretor de Train to Busan e produzido pelo Afonso Cuarón, que aqui a gente tem um pastor e uma detetive que, tomado por suas crenças, eles acabam sendo perseguidos ali por epifanias divinas sob o trauma de suas vidas, e ali segue todo o suspense do filme. Um filme que tem um suspense que carrega de forma interessante. A gente vai ver na nuance de cada um desses dois personagens com seus traumas, a coisa lidando ali, principalmente com o serial killer que faz uma ligação com os dois, e a história vai ali se guiando. É um filme que ele dá uma enrolada em alguns pontos, né? Começa a formar alguns circos ali na sua metade, mas mesmo assim acaba sendo um filme interessante, um filme bem atuado, né? Assim como todo o cinema coreano acaba entregando, né? Boas atuações, bom suspense, né? Algumas reviravoltas ali que vão acontecendo, mas é um filme que não vai agradar todo mundo. É um filme que tem um final, mas ao mesmo tempo não tem um final. Mas é um filme interessante para você que curte o cenário coreano, curte ver esse tipo de filme. Eu acho que ele vai prender sua atenção, vai entregar umas coisas ali bem legais. Aí você vai ficar meio na cabeça se existe alguma coisa sobrenatural dentro do filme, existe o quesito da religião, se existem outras coisas além do que o que a gente viu. No final ele deixa algum desses pontos em aberto, então talvez aí você tem que tirar as suas próprias conclusões e ver se de fato tudo que está acontecendo ali está acontecendo no filme. É isso, mestre, monólogo infinito aqui de Josimar. Eu tentei o máximo fazer de forma um pouco mais rápida aqui para a gente agora de fato entrar aí na parte do cinema. E agora eu vou passar aí para Rodrigo fazer o seu monólogo aí. Boa, mestre, sim. Sim, você que tá ouvindo aí, eu ainda estou aqui. E agora é a hora de eu falar. Claro, falar um pouco sozinho aqui, mas logo mais eu e o Josimar também vamos debater alguns filmes que assistimos juntos, mas separados, né? No cinema. O primeiro é um filme que acabou que o Josimar não assistiu, né? Pô, Josimar, que lástima não assistir esse grande filme, que é Resgate Implacável. Sim, Resgate Implacável, um filme aí com o nosso queridíssimo Jason Statham. Então você sabe, se tem Jason Statham, tem ação, tem ele batendo em todo mundo, tem ele quebrando tudo, e cenas bizarras, sem sentido, de tiro, de explosão, e se não me engano o filme tem a produção do Sylvester Stallone, então também vai ter caveira, porque o Sylvester Stallone adora botar uma caveira em tudo. Então é aquele fatídico filme, né, de ação que você não pode ir esperando muita coisa, porque infelizmente ele não vai entregar muita coisa. Eu acho que é um filme, né, na média, vou dizer assim, do filme de ação, mas ainda assim fica bem abaixo de alguns títulos mais emblemáticos que tivemos aí nos últimos anos. Vou fazer um comparativo aqui. Por exemplo, a gente teve Anônimo, né, que vai ter uma sequência. Poxa, Anônimo tá numa outra prateleira de filme de ação. Mas é isso, mais um filme do Jason Statham quebrando tudo. Não é um dos seus melhores filmes, mas tem o seu público, né? Vale também destacar aqui que tem a participação de dois atores que a galera vai conhecer, né, por causa da Marvel, obviamente. Tem o David Harbour, né, que é aí o nosso guardião vermelho aí da Marvel, também tá em Stranger Things, né, que nem o Josimar falou aí da Millie Bobby Brown. E temos o Michael Pena, que faz lá o queridíssimo amigo do Homem-Formiga, tá meio sumido, né, não apareceu aí em Quantumania, mas também é um personagem, um ator famoso aí da Marvel. E é isso, meu caro mestre. Falando a minha parte aqui do cinema, vou falar aqui de Novocaine, A Prova de Dor, filme aí protagonizado pelo Jack Quaid, né, da série The Boys aí, né, nossa queridíssima série The Boys. Também tem aqui a atriz que é um nome difícil, que eu não vou lembrar o nome dela, que fez o Predador, né, o Predador que eu gostei lá, que lançou nos streamings, tá, do Disney Plus, pra vocês. Tem essa atriz aí, que eu acho ela bem interessante. E aqui, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um homem que é extremamente introvertido, ele não socializa muito bem com ninguém,
trabalha num banco e ele nasceu com SIPA. É uma condição genética que torna ele incapaz de sentir dor física. Então você dá um soco nele, ele não sente dor. Você bate na cabeça dele, ele não sente dor. É óbvio que ele desmaia, mas ele não sente dores. É basicamente o Kick-Ass, né? A gente botar em pontos aqui. Ele acaba se apaixonando, né, por uma atendente ali do banco e num assalto ela é pega como refém e a partir daí ele vai se guiar ali numa jornada para tentar resgatá-la. E aí, como ele não sente dor, você já imagina o que vai acontecer no filme quando ele tenta resgatar ela durante o mesmo, né? Durante quase 2 horas de duração, ele tentando resgatar ela e a catástrofe acontecendo, porque tem cenas ali bem viscerais, de sangue, de osso partindo e várias outras coisas. É bem visceral mesmo, alguns pontos. Eu acho que o ator gostou de fazer The Boys, falou, deixa eu fazer mais uma produção aqui, cheia de mais 18, e eu vou fazer esse filme aqui. Eu acho um filme divertido, tá? O Jack Quaid consegue entregar um personagem bem legal, e é bacana porque a gente coloca aqui um cara que não briga, um cara pacato, que simplesmente só não sente dor. E ele vai enfrentar bandidos. Você coloca um cara desse dando uma de John Wick em 10 minutos de filme, não é crível. É, nada do filme é crível, na realidade, né? Mas você não, sabe, você não consegue comprar a ideia. E aqui não. Aqui ele começa a fazer, e basicamente até o final do filme, as coisas sem querer. Ele não é um super-herói. Ele tá fazendo aquilo, ele não sente dor, mas, né, ele desmaia, ele se fere, e várias outras coisas vão acontecendo, e ele vai fazendo muita coisa no improviso. Algumas coisas que ele faz, ele fica assustado com o que ele tá fazendo. Quando ele vê sangue, ele vomita. Então, tipo, eu acho que esses são pontos que deixou um filme mais interessante, porque era simplesmente você pegar um cara que do nada começa a bater em todo mundo e vira ali, né, um John Wick Van Damme. Então, eu acho que isso é um dos pontos interessantes do filme. Tem uma virada ali pro final, que eu acho que também é um pouco previsível, já dava para você sacar, mas mesmo assim não tira o poder do filme, que eu acho que é um filme bem interessante, um filme de ação aí, e com mistura de comédia, que eu acho que vai agradar, principalmente quem gosta de John Wick, Anônimo, né? Natal Violento, eu acho que vai dar uma agradada para esse filme aí. Eu acho que ele é uma boa e uma grata surpresa para esses filmes do gênero, então quando chegar no stream aí, eu aconselho todo mundo a assistir aí Novo Caído. E agora sim, Messi, acabou o monólogo. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo com 2 filmes separados. Vamos começar primeiro com um terrorzinho, terror baseado no livro de Stephen King, que é O Macaco. Filme de terror aí, basicamente, que tem a figura, um boneco, né? Aqueles macaquinhos que fica batendo tambor. Irmãos gêmeos. E a história, basicamente, ele vai se envolver desses irmãos, lá da infância até o seu período adulto, e basicamente a maldição que o boneco tem sobre eles. É basicamente essa história, né, Messi? Eu acho que da forma mais sucinta de sinopse, é a história do macaco, é isso aqui. E depois acontece em todos os momentos do filme. E vou deixar pro Messi falar aqui, mas eu, Josimar, já digo assim, eu achei que o filme tem coisas interessantes, principalmente em fazer essa estética de filme mais antigo. Ele abraça isso desde o começo, mas ao mesmo tempo eu achei um filme bizarro. Parece que o filme não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ele se leva. Ele tem Uhum. algumas cenas ali que são extremamente cômicas, só que o filme tá sério. O filme tá sério e tá acontecendo umas coisas que você que tá assistindo, você fala, gente, mas tá errado isso aqui, né? Porque o filme pega um teor cômico, mas em cima de algo que está sendo contado de forma séria. Então acho que isso pra mim pelo menos quebrou assim. E os 2 irmãos também me irritou muito assim, na realidade, durante o filme todo. Eu assim, particularmente, eu não gostei do filme, tá? Eu acho que o Os Perkins, né, o Osgood Perkins, ele tem um aspecto de direção muito bom. Ele sabe Uhum. Sim. dirigir um filme. Ele tem algo bem específico na direção dele, na forma como ele dirige os filmes dele, que é muito legal, que é muito interessante, que funciona bastante para o terror. Assim como Longlegs,
tem uma quebra de expectativa pra mim em relação à história e ao terror em si. Aqui em Macaco, acho que mais agravante, assim, em si, né? Porque Longlegs, eu tive uma quebra de expectativa, eu esperava ser mais aterrorizante do que, né, ou pelo menos, né, no nível de aterrorizante que se falava em todas as divulgações de marketing, no, oh meu Deus, as pessoas viram e passaram mal, sabe? Aquela famosa narrativa. Aqui não tem isso, nunca teve. Mas a gente espera que um conto baseado num conto de Stephen King, de certa forma, nos traga alguma sensação ruim, ou o que trabalha o oculto, né? Acho que o Oz Perkins também trabalha muito o lado oculto nos filmes dele, o ocultismo. A sensação ruim que eu tenho nesse filme são as perucas. As perucas me dão a É, sensação ruim. a sensação ruim que tem no filme é o filme, entendeu? Porque que a gente mais falou, o filme ele não se leva a sério em momento nenhum e acaba que assim, ele tenta ser cômico, mas é um cômico ruim, porque ele tenta, quando tem que explicar a piada, Josimar, é porque não tem graça, entendeu? Então assim, Aí o ele cara que faz os irmãos, eu esqueci o nome desse ator. Eu acho que eu lembro de ver algum outro filme com ele, mas eu acho que não me marcou, porque eu não lembro o filme que esse cara fez. Mas eu achei ele muito ruim, assim. Tipo, a atuação dele é muito sim, ruim. E ele é faz o gêmeos que são idênticos, cara. Ele não consegue mudar nenhum dos dois, sabe? Os dois parecem o mesmo personagem, só que de peruca diferente. eu lembro dele, não sei se é nisso que tu vai lembrar, eu não lembro o nome dele, tá? Mas eu lembro dele em The White Lotus, tá? Ele participou de The White Lotus e ele participou do Magnatas do Crime, que teve agora recentemente na É uma Netflix. graça do crime, a série, né? Isso. E eu acho que, bem, a produção acabou de pingar no meu vídeo aqui, ó. Ele participou daquela série lá de filme lá, Divergente, Detergente, Convergente. Isso! Ele tá Megamente. nesse. Ele é um dos Megamente. ele é um dos protagonistas lá, eu falei, do Detergente aí. Isso, é verdade. É Ah, verdade. mas assim, cara, poxa, tu espera muito mais, assim, e, tipo, se tu vai lá pro casting do filme, tu tem a Tatiana Maslany, né, nossa She-Hulk, tu tem o Elijah Wood, né, nosso querido Frodo, tu tem o Adam Scott de Ruptura, sabe? Poxa, Nossa, pior. O tu Adam Scott tem, parece logo de cara, velho. tu tem um casting, entendeu? Mas zero aproveitamento. Zero, assim, a história É. é muito fraca e, que nem eu Roteiro comentei, muito raso, né? Roteiro muito extremamente raso. raso. Aposta no gore, aposta em fazer graça com as cenas de morte, fazer elas serem viscerais e cômicas, Sim, sendo sim. que não são. Forçou a barra e Forçado. quando força demais a barra, insiste, sabe? Tipo, insiste na piada e quer explicar demais a piada, é porque não tem graça. Então, É triste. não deu certo. Fracassão do ano. É, Mudou. uma das decepções do ano. E agora sim, Messi, para encerrar, vamos falar aqui sobre o filme, né? Filme novo de Bong Joon-ho. Nada mais nada menos do cara que nos trouxe aí. Parasita, O Hospedeiro, Okja. E traz esse filme interpretado pelo Robert Pattinson. E que é um filme doido. Então, fala pra gente aí, Messi. Do que se trata Mickey 7? Então, meu caro Josimar, meus caras e minhas caras que estamos ouvindo, Mickey 17 acaba que é mais um dos filmes mirabolantes do Bong Joon-ho, né? E aqui nesse filme ele traz como protagonista nada mais, nada menos que o nosso queridinho Robert Pattinson. O queridinho Robert Pattinson que vem se mostrando, olha, cada vez mais, né, saindo daquele estereótipo dele, né, por ter feito Crepúsculo, um grande ator. Mas assim, ó, grande Sim. com G maiúsculo em relação ao Exato. ator. Porque aqui ele interpreta, né, esse personagem que acaba sendo clonado e tendo, né, inúmeras versões, né, aqui no caso, como o próprio nome do filme fala, né, são 17 versões desse personagem. E então ele tem que trazer todos esses trejeitos, né, nessas diferentes vidas que ele tem dentro do personagem, e também tendo que atuar duplamente, né?
tem ali, como mostra no trailer, né, isso não é spoiler pra ninguém, quando Sei. existem 2 clones dele ao mesmo tempo e, teoricamente, pela lei lá, não poderia existir, né? Uma versão dele sempre é criada quando a outra morre. Sim, não pode ter E múltiplo. não pode ter múltiplos, exatamente. Até acho que esse é o Uhum. termo que eles utilizam lá, né? Isso. Então, assim, é uma forma do diretor, mais uma vez, trazer uma crítica em relação às classes sociais, né? A trazer uma crítica em relação à descartabilidade da vida, né? Uhum. E o peso da vida, né? Em relação à vida em si, ao trabalho. Então, uma história que, de certa forma, ela leva, né, a trama para o espaço, tem esse apego da ficção científica, o fantasioso, mas que traz debates sociais e políticos muito presentes, né? Até o próprio autoritarismo, enfim, acho que é uma narrativa muito rica, né? O Bong Joon-ho, ele sempre traz, né, esse viés político-social nas obras dele, e aqui não foi diferente. Até compararam muito com o Expresso do Amanhã, né, que é um dos filmes dele, e E seria meio que uma releitura, eu né? acho que tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de todos os filmes dele aí dentro, né? Tem um pouquinho de Okja aqui também. Sim, com aquelas criaturas, Exato. né? Isso. Tem um pouquinho do Expresso, até Parasita, né? Se a gente pegar um pouco da crítica Parasita. social ali dentro. Acho que ele pega muito, né? Tipo, os filmes dele sempre tem esse viés crítico, como você colocou. E ele sempre tem uma coisa que eu acho legal dele. A gente acabou de falar do macaco aqui, que não consegue usar o humor e acho que o humor que ele usa meio pastelão, tá fazendo sentido no que ele tá contando. O Bong Joon-ho ele sabe como fazer um humor ácido que funciona. Tipo, esse filme aqui, ele tem uma pegada muito de humor, assim, em vários pontos. Tipo, em vários. Especialmente a trilha que ele usa. A trilha me lembrou muito, né? O Okja. Eu acho que Expresso da Manhã tem uma trilha um pouco parecida, mas me lembrou mais a trilha do Okja. Então ele tem vários momentos ali, tipo, que são bem humorados. Só que eles funcionam, né? Eles funcionam tudo dentro Exato. daquilo que ele tá contando, né? Não fica uma parada carregada e tal. Até quando o Robert Pattinson, quase falei Robert De Niro, o Robert Pattinson tá contracenando com ele mesmo, tem vários momentos ali que são bem humorados, né? Sim. São bem construídos ali. Ele traz esse lado cômico também, né? Acho que Sim, total. acaba que as obras dele também têm, né? Essa Uhum, pitada cômica, mas aqui eu senti um pouco mais, né? Acho que ele uhum. abre mão da comédia em alguns momentos mesmo, assim, se joga na comédia e é um pouco caótico também, né? Acho que a É própria, extremamente ótimo, né? a O própria filme. trama faz, né? Faz se criar uma ambientação, a, uma ambientação e uma montagem também um pouco caótica, assim, sabe? Mas, Sim. mas acho que gera, né, uma sensação meio que mista no público, pelo que eu percebi. Algumas pessoas não Teve gente que gostaram, amou, outras isso, pessoas teve gente que amaram. odiou. Então Né? eu acho que realmente é um filme que talvez entre numa linha 8 ou 80. Não que outros filmes do Bong Joon-ho também não tenham sido assim. Acho que a É, exato. filmografia dele também tem muito disso, né, de ser 8 ou 80. Mas vejo que quem já tem um interesse e aprecia de fato, né, não só o trabalho do Bong Joon-ho, mas o trabalho do próprio Robert Pattinson também, né, que vai ter a galera que quer fazer desde Crepúsculo, vai ter a galera que quer fazer de Batman, de O Farol, enfim, quem aprecia o trabalho de Robert Pattinson também acho que vai gostar bastante do filme, porque ele segura muito o filme, sabe? Quando o filme dá uma quebrada de ritmo, tem sabe, uma lacuna narrativa assim, a atuação dele vem, encaixa e joga o filme pra cima, sabe? Olha a metáfora, né? Dá uma revivida no Esse é o filme. poder da metáfora. Eu gostei do filme. Eu acho que ele é um filme bem interessante, assim. Não vou dizer que eu amei o filme, que eu achei extremamente excepcional, um dos melhores do Bong Joon-ho, mas eu acho ele bem interessante, sabe? Ele é um filme bem caótico, assim. Eu acho que
você precisa entrar na ideia do filme. Senão, se você não comprar a ideia dele, você não adianta. Porque pra você de fato não vai.